E vamos agora falar do anime Seiken Tsukai no World Break, onde nós vamos conhecer a história que se passa na Academia Akane, que é uma escola particular onde existe o conceito de salvadores, que é o termo usado aqui para aqueles que possuem lembranças das suas vidas passadas, sendo que alguns desses salvadores carregam memórias de antigos Shirogane. E fica tranquilo que eu explico, Shirogane são pessoas que são capazes de enfrentar inimigos usando armas e técnicas de combate corpo a corpo, enquanto outros que são, na minha opinião, um pouquinho mais descolados possuem lembranças de Kuroma. E essas pessoas com essas lembranças têm a habilidade de controlar nada mais do que a magia pura. Enfim, no anime aqui o nosso protagonista é o garoto chamado Moroha e ele acabou de se matricular na Academia Akane. E até aí tranquilo, é só mais um jovem numa nova escola, tudo normal. Só que não é assim que acontece. Na verdade, eles vão descobrir que o nosso protagonista é simplesmente a primeira pessoa da história a ter memórias tanto de Shirogane quanto de Kuroma. Ou seja, ele é B10 no combate corpo a corpo e também controla a magia pura como um Kuroma. Eu acho que deu pra se ligar de como o cara é realmente B10, não é verdade? Mas enfim, como se ainda não bastasse ser o primeiro cara da história a ter o poder dos dois tipos, ele ainda vai estar sempre sendo rodeado por garotas na nova escola. Pois é, até entre os protagonistas, esse aqui é protagonista demais. Mas enfim, o anime é muito divertido e eu tenho certeza que quem der uma chance vai curtir muito a história. E vamos agora falar do anime Baka to Test, onde nós vamos conhecer uma escola que decidiu dividir os seus estudantes em turmas que vão de turma A até a turma F, sendo que na turma F nós vamos ter aqueles que são vistos como menos capacitados e na turma A a gente vai ter aqueles que são os mais talentosos por outro lado. E bem, o nosso protagonista chamado Akihisa é um cara que está na turma mais baixa e ele está ali tentando ajudar uma garota que na verdade foi parar injustamente na turma F com ele. E o que eu gosto muito nesse anime aqui é que você pode mudar de classe após desafiar um membro de alguma outra turma que esteja acima da tua. Esse desafio é realizado através da invocação de criaturas digitais que vão lutar umas com as outras. E assim quem ganhar a batalha vai pegar o posto do outro. E de verdade eu gostei muito disso daqui no anime, porque não tem tudo aquilo de você ter que passar da turma F pra turma E pra depois ir pra turma D, por exemplo. Muito pelo contrário, se você estiver de cara confiante, você pode já convidar para uma batalha alguém que seja da turma A. E se ganhar, parabéns, agora você está na melhor turma. E tirando que Baka to Test também tem várias cenas de comédia que fazem a gente rir muito. E também pra quem gosta tem um pouco de exzinho bem maroto aí também. Mas enfim, vale muito a pena conferir esse anime aqui, pode confiar. E agora vamos falar do anime Absolute Do, que foi inspirado em uma light novel muito épica e onde vamos conhecer o protagonista Kokono Toru. E o Toru na história é portador de um blaze, e eu não tô falando de nenhum tipo de terno, não, mas eu tô falando aqui de uma arma realmente incrível, que é a manifestação de uma alma humana em forma de arma. Pois é, olha só como esse poder é muito épico, não é verdade? Mas então, no anime o nosso protagonista acaba sendo enviado para uma escola de magia, onde os alunos aprendem a desenvolver mais as suas habilidades com seus blazers. E então nessa escola, num dia que ele vai estar fazendo um treinamento de batalha, ele vai acabar fazendo dupla com uma garota bem bonita de cabelos prateados e depois disso a vida dele vai mudar pra sempre. E você quer saber porque a vida dele vai mudar pra sempre? Bem, eu recomendo que você assista o anime porque é muito bom e você vai com certeza curtir Absolute Duo. E vamos agora falar do anime End Verde, onde vamos conhecer 5 mundos diferentes que têm nome de cor. Pois é, tem o mundo preto, o mundo verde e até mesmo o mundo vermelho. E o que diferencia um mundo do outro é que cada um desses mundos é governado por uma raça. Existe, por exemplo, um mundo que é governado por vampiros e outro que é governado por androides. Além, é claro, do mundo que também é habitado e governado por humanos. Enfim, a história vai começar pra valer depois que uma grande invasão alienígena entra em cena. E com ela, diversos portais começam a surgir interligando um mundo ao outro. E agora, de repente, então todos os mundos estão interligados. Tanto o mundo dos vampiros, quanto dos androides e quanto dos humanos estão todos interligados por esses portais. E bem, isso seria bem maneiro se não fosse pelo simples fato dos portais estarem sendo usados também por esses alienígenas invasores. Então, para defender o mundo desses alienígenas, garotinhas são treinadas e mandadas para escolas onde elas vivem uma vida diferentona até se tornarem super heroínas. E aqui a protagonista vai ser Saya, e vamos acompanhar ela numa escola onde ela vai desenvolver as suas habilidades mágicas para combater esses seres, e onde ela também vai aprender a controlar e pilotar robôs gigantes. Enfim, assistam End Verde porque tem muita garota lutando, tem muita coisa boa acontecendo, com certeza vocês vão adorar esse anime aqui. E vamos falar agora do anime Mestre, lançamento da temporada de abril de 2023. Nesse anime aqui, magia determina todo o status que a pessoa vai ter dentro da sociedade. Então entende-se que se ela é bem sucedida, ela tem uma aptidão boa para a magia. E se você não tem magia, basicamente, você não deveria fazer nem parte dessa sociedade. E bom, é nesse cenário que a gente vai conhecer o nosso protagonista Mesh. Ele que foi completamente isolado da sociedade e cresceu na floresta junto com seu avô. Isso porque o avô dele sabia que o Mesh não tinha a marca de um usuário
usuário de magia. Então, para não correr o risco que alguém perseguisse o Mesh por isso, eles foram viver isolados do resto da sociedade. E nesse meio tempo, por não ter magia, o Mesh acabou aprimorando muito as suas técnicas físicas e o seu corpo. O cara desenvolveu tipo uma força de um tanque de guerra, eu não tô nem exagerando aqui. E tudo tava vivendo em paz até que um belo dia, o Mesh e o seu avô acabam sendo descobertos por uma espécie de aritocrata da magia. Então, a partir desse momento, para não deixar o seu avô se envolver em problemas, o Mesh foi mandado para uma escola de magia. E o grande objetivo dele nessa escola é conseguir um título para o tal aristocrata que descobriu ele e o avô dele, pois só assim eles poderiam voltar a viver em paz novamente. E pra nossa surpresa, o Mesh acaba se dando muito bem nessa nova escola mesmo sem ter magia. O cara é tão marombado que ele acaba resolvendo tudo sem precisar envolver magia, e ele sempre chama muita atenção por causa disso. Mas bem, esse anime aqui é um anime bem recente e é bem legal também. Se você ainda não assistiu, essa daqui vai ser uma dica de ouro pra você, beleza? E vamos agora falar de um anime Isekai clássico que eu gosto bastante. Eu estou falando aqui de Zero no Tsukaima, onde vamos conhecer a incrível Louise. Ela vive em outro mundo, que é tipo uma versão alternativa do nosso planeta Terra. O detalhe é que neste mundo dela, a sociedade é dividida basicamente entre aristocratas ricos que têm a habilidade de controlar magia e pessoas que não têm a habilidade de usar magias e por isso são plebeu. E bem, a Louise nesse caso se encaixa como sendo uma aristocrata. Por isso então ela acaba sendo encaminhada para uma escola onde ela deve estudar magia. Porém, o detalhe é que ela não é muito boa com magia, e um belo dia, quando ela deveria invocar o seu guardião, ela acaba sem querer invocando um ser humano ao invés disso. Um ser humano que veio do nosso mundo e foi enviado pro mundo dela. E esse ser que ela invocou, no caso, é o nosso protagonista chamado Saito, que veio diretamente do Japão, e que agora, apesar de não ter nenhum poder especial, vai ter que ser o guardião da Louise de todo jeito. E eu garanto, ele vai passar por poucas e boas na mão dessa garota nobre. E assim então vai começar a história dos dois, onde eles vão ter que aprender a conviver e se aceitar lado a lado pra trabalhar como aliado. Bem, esse daqui é um dos animes mais divertidos que tem. Com certeza, se você não viu ainda, você precisa assistir. E vamos agora falar do anime Jitsu wa Watashi wa, onde temos a incrível história da jovem Shiragami, que é uma incrível vampirinha de cabelos verdes. E bem, ela é muito fofa e conquista o coração de todos por onde passa. E foi assim que ela conseguiu conquistar o coração do jovem Asahi. Ele que um belo dia depois da aula tinha tomado coragem para finalmente se declarar para a Shiragami. Porém, quando ele foi se declarar para ela, ele acabou acidentalmente descobrindo que ela era uma vampira. E tipo assim, isso daqui deveria ser um problema, porque a Shiragami tinha ordens claras que diziam que ela deveria ir embora se alguém descobrisse sobre ela ser uma vampira. Só que nada disso acaba acontecendo, porque o Asahi jura que nunca vai contar isso pra ninguém. Tudo isso porque ele não quer perder a crush dele, não é verdade? Mas acontece que depois disso as coisas vão ficar ainda mais estranhas, porque mais criaturas estranhas vão continuar aparecendo na escola a cada momento. Tipo assim, até uma alienígena bem 10/10 vai acabar aparecendo e também uma lobisomem. E bom, a partir disso daqui a vida do Asahi vai virar de ponta cabeça, mas ele vai ter um arenzinho bem diferenciado, com criaturas de todas as classes pra todos os gostos. De verdade, este anime aqui é bem divertido e vale muito a pena assistir. Você com certeza vai dar boas risadas com as situações que o Asahi se mete. E agora nós vamos falar do anime Kwanzifashi, lançado em 2016. Este anime aqui é muito bom e a gente vai conhecer aqui a história do jovem Mofan, o cara que um dia dormiu embaixo de uma árvore e simplesmente acordou em outro mundo de repente. E o detalhe é que nesse outro mundo existe magia, e a magia é uma das coisas mais importantes ali. Inclusive, todo jovem que não quer ter um futuro medíocre precisa ir pra academia de magia. E bom, o pai do Mofan nesse novo mundo é um cara bem pobre, pra falar a verdade. Ele se esforçou muito pra ter dinheiro pra mandar o seu filho pra escola de magia. E o pior de tudo é que quando o Mofan chega na academia, todo mundo zomba da condição financeira dele. Tem vários valentões que ficam tirando sarro dele o tempo inteiro por causa do pai. Isso daqui de cara já faz com que a gente queira que o Mofan fique overpower e dê o troco nesses caras, não é verdade? E bem, eu vou adiantar aqui e dar esse leve spoiler que o cara vai fazer isso mesmo. Não vai demorar muito e o Mofan vai descobrir que tem grandes aptidões mágicas e vai revelar o seu verdadeiro poder. Graças às suas habilidades, ele vai se tornar uma espécie de rei dentro da sua academia e vai conseguir esfregar o seu valor na cara daqueles que menosprezaram tanto ele no passado. Bom, pra finalizar falando sobre o anime, esse daqui é um dos melhores animes chineses que já foram lançados. Então se você ainda não assistiu, vai logo assistir porque eu sei que você vai gostar muito. Afinal de contas, além de ser um Isekai, também tem escola de magia, que é tudo que a gente mais gosta, não é verdade? E vamos agora falar do anime Hakudai Kishi, onde vamos conhecer uma história que se passa num mundo onde humanos com poderes sobrenaturais existem de fato. E aqueles que têm esses poderes são conhecidos então como Blazers, e eles são então capazes de usar armas que são feitas com almas para utilizar magia. Sim, essas armas aqui são especiais e são feitas através de alma. E bem, neste cenário aqui nós vamos conhecer o nosso protagonista, o tal do Ikki. Ele que é conhecido por todos como Cavaleiro Fracassado. E bem, a vida dele vai mudar completamente quando ele vai conhecer uma garota chamada Stella. Ela que é uma ruiva bem bonita que estava de boas ali se trocando quando de repente o Ikki surgiu pra acabar com a graça dela. Pois é, ele se encontrou
encontraram pelo acaso do destino, mas eles vão se ver muitas vezes depois disso, porque tanto a Stella quanto o Ikki estão os dois concorrendo no mesmo festival da escola. E bem, esse festival é muito importante, porque ele vai determinar quem são os aprendizes de cavaleiros mais fortes de toda a escola, e mais importante ainda, ele também vai determinar quem será o rei da espada das 7 estrelas. E por pura ironia do destino, a Stella e o Ikki vão se enfrentar na grande final desse festival. E bem, a história vai ficar melhor ainda depois do festival, mas se você quer saber quem ganhou entre eles dois e o que vai acontecer depois, eu recomendo muito que você veja esse anime, porque ele é incrível de verdade. E vamos agora falar do anime Charlotte, um dos meus animes favoritos de todos os tempos, e onde nós vamos conhecer o nosso protagonista Yu, esse cara que tem um cabelo bem maneiro, e que também tem uma habilidade muito interessante que ele pensou que era única no mundo inteiro, e a habilidade dele é que ele poderia trocar de corpo com outras pessoas que ele estivesse olhando. Então, por exemplo, assim, se ele estava fazendo uma prova, ele poderia trocar de corpo com a pessoa mais nerd da sala pra copiar toda a prova dela. E bem, esse é um ótimo exemplo de como ele usa o poder dele, porque ele vai meio que fazer isso mesmo logo no começo. Só que lembra quando eu falei que o Yu achava que ninguém mais no mundo tinha essas habilidades além dele? Bom, ele vai descobrir que ele estava completamente errado sobre isso, e logo ele vai começar a fazer parte de uma escola onde todas as pessoas ali têm grandes habilidades assim como ele. Tipo uma academia pros X-Men, vamos falar dessa forma aqui, vai. E ali nessa academia vão ter individualidade de todos os tipos, mas a do Yu vai ser bem específica, porque na verdade ele não sabe qual é o poder dele. Ele achava que era trocar de corpo com outras pessoas, mas enfim, eu não vou mais falar sobre qual é o verdadeiro poder dele, porque seria um grande spoiler. Só que pode confiar em mim, pode assistir Charlotte, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O Yu tem uma história bem legal com a irmãzinha dele, e no final eu quase chorei vendo esse anime aqui. Então eu tenho certeza que quem assistir vai gostar, porque esse anime aqui tem tudo que um bom otaku gosta. E é isso aí, seus otakus chavosos, esse foi mais um vídeo do Tio Bruce, e eu espero que vocês tenham se divertido. Mas bem, eu acho que por hoje é isso, muito obrigado por ter assistido, obrigado por estar sempre comigo, e a gente se vê então no próximo vídeo, valeu!